Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Forrest Gump de Winston Groom. Forrest Gump dispensa apresentações por conta do sucesso cinematográfico. Este livro fez muito sucesso com sua adaptação para os cinemas, dirigido pelo Robert Zemeckis, que é o mesmo diretor de De Volta para o Futuro, ganhou vários prêmios, melhor filme, melhor ator, melhor roteiro adaptado, foi um maior sucesso. Acho que hoje em dia, mesmo quem ainda não assistiu Forrest Gump, conhece sobre Forrest Gump. Eu estou vestida a caráter para gravar este vídeo. Não sei se vai dar pra ver direito, mas essa camiseta é do Forrest Gump, né? Tem escrito o Life is like a box of chocolate, a vida é como uma caixa de chocolates, e tem o Forrest sentadinho. E logo no comecinho, é uma das primeiras frases que ele fala, no caso é: deixa eu te dizer uma coisa, ser idiota não é nenhuma caixa de chocolate. Um pouco parecida com a frase da minha camiseta, nessa edição linda aqui da editora Aleph. Eu vou começar apontando uma das maiores diferenças para quem apenas só assistiu o filme Forrest Gump. Na verdade são várias diferenças, mas uma das grandes é o Forrest em si, porque o Forrest no filme, ele tem um QI baixo, né? É mencionado isso ao longo do filme. E o Forrest do livro também tem, só que ele tem uma condição chamada de Severn Syndrome, que é uma síndrome rara. Por mais que ele tenha o QI baixo, ele é brilhante em alguns aspectos. Então ele é brilhante neste caso para música e para cálculos. Ele consegue fazer cálculos matemáticos extremamente complexos. E essa sua genialidade vai moldar tudo o que acontece com o Forrest neste livro. Acho que quem viu o filme sabe que acontece tanta coisa mirabolante, né? O Forrest participa de tantas coisas, conhece tanta gente, é tanta história que a pessoa mal acredita. E no livro, essas histórias são ainda mais mirabolantes. Ele chega aí para o espaço pela NASA por conta da sua genialidade. Ele participa de torneios de xadrez porque ele é um gênio do xadrez. Ele acaba também passando 4 anos numa tribo de canibais da Nova Guiné. Várias coisas que acontecem no filme, né, como ele ter participado da Guerra do Vietnã, conhecido vários presidentes dos Estados Unidos, isso tem no livro também. Só que o livro tem isso e mais. E o viés do livro é completamente diferente, porque o Forrest, ele meio que participa ativamente disso. O livro é contado em relato oral, ou seja, ele é como se fosse o Forrest nos falando sobre isso, naquela voz bem peculiar dele, né, que a gente até já identifica um pouco por causa da forma de falar do filme, é um pouco parecido, só que o Forrest é muito mais presente assim em relação às coisas que o rodeiam. Ele é aquele personagem que sempre tenta fazer a coisa certa, repete isso várias vezes, meio bobão em alguns aspectos, mas ele não é aquele personagem inocente, infantilizado que a gente vê no filme. Tem uma frase aqui nos eixos deste livro que é bem interessante, que no filme a gente ri do personagem e no livro a gente ri com o personagem, porque ele vai nos contando aquelas aventuras, né, mirabolantes e absurdas que ele passa, ir pra guerra do Vietnã, receber a medalha de honra por ter servido na guerra, e depois ele foi pra China e acabou salvando a vida de uma pessoa extremamente importante por lá, e acabou indo pra NASA, espaço. Ele passa um pouquinho em Hollywood também. Só que o autor utiliza todas essas experiências do Forrest para fazer uma sátira sobre várias instituições dos Estados Unidos, que são justamente essas que eu estou mencionando: política, NASA, Hollywood, e as coisas se desenvolvem de uma forma tão peculiar, sabe, que o autor usa esses diálogos, essas experiências, as situações que o Forrest vai passando para ironizar essas situações, as pessoas que estão envolvidas naquilo. E o Forrest vai passando por todas essas situações sem se deixar ser tragado por elas. Não que ele não cometa erros, porque ele comete sim, como eu falei, ele não é infantilizado, ele também não é inocentado das situações, por mais que ele tenha esse QI um pouco mais baixo e ele entenda as situações de forma simples assim, ele raciocina, ele pensa, ele faz reflexões sobre o que está acontecendo ao seu redor, que é uma das primeiras coisas também que ele conta, né, que as pessoas acham que ele é um idiota e ponto, mas ele apenas tem problemas também para se expressar. Vai cometer erros, vai se arrepender como qualquer pessoa comum. E ele faz sexo, ele fuma maconha, não é como se ele fosse aquela pessoa assim criançona, sabe? Que o filme tentou um pouco passar. Não, ele é um personagem adulto e mais ativo ali. Ele toma decisões de acordo com as suas vontades. Ele tem um pouco sim do personagem do filme, eu não consigo desvencilhar essas duas figuras, mas eu diria que é uma parcela menor daquilo, sabe? O livro, inclusive, ele tem um aspecto diferente do aspecto do Tom Hanks, né? Porque ele é um grandalhão, ele participa inclusive de um time de futebol americano ou é de beisebol. Eu sempre confundo esses esportes, desculpa aí, amantes de esportes, nunca consigo entender muito bem esses dois. E justamente por esse seu físico, ele tem mais de 2 metros, ele é extremamente forte, e tudo isso, tanto o aspecto físico quanto por ele ser um gênio em algumas áreas, é que vai moldar o seu destino, vai possibilitar no seu caminho essas situações tão incomuns e atípicas.
Mas essas são apenas algumas diferenças em relação ao filme, porque até em quesito de personagens, destino de alguns personagens, o final é diferente. Então eu entendo completamente o fato do autor não ter gostado do que fizeram com o filme dele, por terem removido no filme justamente a crítica que está presente e permeia toda a história, né, das instituições. Eles despolitizaram, no caso, o filme, tornaram assim um filme mais comédia, mais familiar. Então eles modificaram o protagonista principal e modificaram a essência ali, eu diria, que chegou a ser a essência do que o Winston Groom fez e trouxe neste livro, que é sensacional. Ele está passando por todas aquelas coisas tidas como máximas dos Estados Unidos, né? A Casa Branca, o presidente, enfim, situações que seriam honras, e ele meio que ridiculariza ali boa parte delas pelos olhos do Forrest. E o Forrest faz muito mais sentido do que muita gente. A gente percebe o Forrest com essa mentalidade assim tão simplista para várias coisas, sendo constantemente chamado de idiota por todas as pessoas, tido como um idiota, mas no fundo o seu comportamento é muito mais lúcido e faz muito mais sentido do que a maior parte das pessoas que o rodeiam. E eu acho que isso já quer dizer muito sobre o livro, né? Por outro lado, eu também adoro o filme, porque eu conheci o filme antes, na minha infância, né? E a gente meio que tem esse laço emocional com o filme, mas eu consigo entender perfeitamente as pessoas que conheciam a história ou mesmo que conheceram depois e perceberam, né, que o livro traz muito mais. Ainda que, claro, eu adoro o filme, não tem como não gostar daquele filme, gente. O livro tem continuação, né, que é o Forrest & Company, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que o nome é esse. E a continuação saiu logo depois da adaptação para os cinemas. E a primeira frase do segundo livro é algo do tipo: nunca deixe ninguém fazer um filme sobre sua vida. O autor fez isso de tanto, né, que ele se sentiu incomodado com o que fizeram no seu livro nos cinemas. Então é isso, gente. Eu acho que se você curte Forrest Gump, vale muito dar uma chance ao livro. E mesmo que você não tenha assistido, ainda assim vale a pena dar uma chance. Eu achei um livro sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram Forrest Gump, assistiram o filme, enfim, vamos conversar aqui embaixo nos comentários. E se gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!